na seita das 8h30. Eu estava só lá no online, assistindo o pastor Rafa pregar, que me substituiu à altura. Só a altura que é diferente. As piadinhas são as mesmas, o jeito é o mesmo. Tá no DNA, gente. Não tem jeito de... Só a altura mesmo que ele pegou tudo que ele podia e me deixou para trás. Melhor, eu que nasci primeiro, eu que não peguei, deixei para ele. Eu falei, eu vou fazer você um homem alto, vou deixar a altura para você, Rafa, para você ficar bem elegante. Eu me viro com salto. Obrigada, Rafa, te amo. Obrigada por ter me substituído esses 4 domingos. Estou aqui ainda um pouquinho, ainda no pós-operatório. Vocês me abracem devagar, por favor, em nome de Jesus. Então, vocês me comprimem muito, mas Deus é bom, amém? E nós estamos na série O Evangelho, amém? E o Evangelho não é o que você ouve, o Evangelho é aquilo que te transforma, amém? E eu creio que durante essa série nós temos sido transformados pelo Evangelho de Jesus, amém? E eu assistia, gente, as três celebrações, os 3 horários. Marcelinha me manda o link, era o dia todo assim. E o Evangelho não parou, ele está começando, amém? Ele está em mim, ele está através de mim e através de você. E hoje nós vamos falar sobre gratidão, amém? O Evangelho que nos faz voltar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, ligasse aí, acompanhasse no telão, Lucas capítulo 17, versículo 15, amém? É um versículo bem pequenininho, que diz assim: um deles, vendo que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta. Vamos ler todos juntos? Um deles... Amém, amém. Eu peço que o Senhor abençoe essa palavra, que ela entre no seu coração, na sua semana, multiplique, frutifique, traga transformação e recomeços em nome de Jesus. Amém? Nada mais oportuno, gente. Quando eu abri essa mensagem, eu falei, gente, eu volto no dia da gratidão, como eu sou grata ao Senhor por essa família, por essa igreja, pelas pessoas que estão ao meu redor, pelas pessoas que me cercam, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, amém? Porque a gratidão, gente, é o Evangelho dentro de nós. Não tem como nós dizermos que nós somos do Evangelho e não sermos gratos. Não termos palavras de louvor e de gratidão dentro de nós. Porque a gratidão, eu posso falar com você que ela é o idioma do céu. Amém? É o idioma do céu, é o idioma que o céu entende a partir de nós. Ela é um eco da cruz dentro da minha vida e dentro da sua vida. Ela não é simplesmente uma resposta natural, não. Ela é uma resposta dos adoradores que o buscam em espírito e em verdade. Porque a palavra do Senhor fala que Ele busca corações gratos. Fala para quem está do seu lado assim, gratos. Gratos, amém? Salmos 103, versículo 2, diz assim, que todo o meu ser louve ao Senhor e que eu nunca esqueça de nenhuma de suas bênçãos. O Senhor fala, não se esqueçam daquilo que eu fiz. Deus fala assim, não removam os marcos antigos, não esqueçam aquilo que eu fiz na vida de vocês. Não, vocês precisam lembrar. Sabe por quê, querido? Porque quem perde a gratidão, perde milagres de Deus. Quem perde a gratidão no coração, perde milagres de Deus. Porque quando nós perdemos a gratidão, nós nos desconectamos do propósito. Nós nos desconectamos daquilo que Deus pode fazer. Porque a gratidão, ele é uma ponte. Você pode entender que a gratidão ela é como uma ponte entre o seu passado e o seu futuro. E você está ali naquele meio. Esse meio se chama reconhecimento. Esse meio se chama gratidão, para eu entender que tudo que eu passei e tudo que eu passarei veio das mãos de Deus. Nada foge do controle do nosso Deus. Amém? Então, você precisa entender que a gratidão é a memória do coração. Amém? E é o Evangelho lembrando a alma de onde ela foi resgatada. Amém? Quem aqui foi resgatado de um lugar terrível? Quem aqui foi resgatado de um lugar terrível? Levante suas mãos e agradeça ao Senhor. Fala com o Senhor, Pai, muito obrigada.
Muito obrigado que o Senhor me tirou de um lugar terrível, o Senhor me resgatou, o Senhor me transformou, me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Obrigada que o Senhor me deu uma casa espiritual, obrigado que o Senhor me deu uma família de sangue, uma família de espírito. Obrigada, Jesus, porque eu tenho casa, emprego, eu tenho recursos, eu tenho braços, pernas, eu posso andar, caminhar, eu posso respirar. Ah, Jesus, muito obrigada. Amém? O evangelho é isso, é essa notícia que nos faz voltar. A palavra de Deus fala que aqueles leprosos, eles estavam ali doentes. E apenas um voltou para agradecer. Sabe? Você pode dizer assim, eu voltei. Eu me lembro. Eu não esquecerei de quem me curou. Essa é uma grande verdade que nós precisamos ter no nosso coração. Nós não podemos nos esquecer jamais de onde nós estávamos e de onde o Senhor nos colocou. Porque as coisas vão acontecendo, gente, e a gente esquece. A gente esquece que a gente passou os perrengues. Eu passei um perrengue nessa cirurgia. E aí, esses dias eu estava assim, eu acho que eu vou fazer uma daqui uns 6 meses de novo. Porque a gente esquece a dor, a gente esquece o quão terrível foi. E assim acontece com o nosso coração também. A gente esquece o que Deus fez. A gente esquece de onde Ele nos tirou. Você esquece que você estava lá terrível, em depressão, e hoje o Senhor te curou, te colocou em outro lugar. Você estava lá com câncer e o Senhor te curou. Às vezes a gente esquece, mas a palavra de Deus fala, não se esqueça de nenhum dos meus benefícios. Não se esqueça de nenhuma das bênçãos que eu entreguei para vocês. Vocês precisam se lembrar. Ai, pastora, mas eu tenho uma memória curta. Coloque o seu celular para agradecer todos os dias. Coloque um lembrete. Vou agradecer às 7 da manhã. Vou agradecer às 18 horas. Vou agradecer às 22 horas. Porque você precisa, pelo menos uma vez por dia, ser grato a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Amém? Então, o que devemos hoje aprender sobre gratidão? Amém? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, em tudo deem graças, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Você pode ler em alta voz comigo? Em tudo... Número 1, o que podemos aprender com a gratidão? Eu posso aprender, você pode aprender que a gratidão é a fé amadurecida. A gratidão é a fé amadurecida. A gratidão é uma fé que cresceu. É uma fé que não é neófita, que não é nova, mas é uma fé amadurecida. Ela não vai depender das circunstâncias, ela não vai depender dos dias maus ou dos dias bons, mas é uma fé que confia no caráter imutável de Deus. Amém? A fé infantil, ela agradece quando ela recebe. Eu fico vendo meu irmão ensinar a minha sobrinha Valentina. Quando você entrega alguma coisa para ela, o pai dela fala assim, filha, agradece. Ela, obrigada, titia. É assim, é uma fé infantil. Ele está ensinando ela a agradecer. Recebe, agradece. Mas uma fé madura, ela agradece porque ela crê. Eu creio que Deus faz, eu creio que Deus fez e creio que Deus fará. Então eu já agradeço antecipadamente por aquilo que Deus fará na minha vida. E é isso que nós, cristãos maduros, precisamos desenvolver. Essa fé amadurecida, chamada gratidão. A gratidão é a fé vestida de maturidade. Amém? Os 10 leprosos foram curados. Foram? Todos foram? Sim, mas só um entendeu o propósito do milagre. Só um. Todos os outros 9 ficaram com o benefício. Os 9 ficaram com a bênção. Mais um foi o mais inteligente. Foi o grato. Ele não ficou somente com a bênção. Ele não ficou somente com a cura. Ele ficou com o relacionamento. Porque ele sabia quem tinha curado. Ele falou assim, eu não quero só a minha bênção, eu não quero só a minha cura, eu quero um relacionamento. Então eu volto
e agradeço. Sabe, querido, quando nós não agradecemos, nós interrompemos o ciclo do milagre na nossa vida. A ingratidão, ela interrompe o ciclo do milagre. Mas a gratidão completa e multiplica isso em nós. Por isso nós precisamos voltar. Por isso nós precisamos crescer. Por isso nós precisamos agradecer. Porque quem agradece, amadurece. É isso. Quem reconhece, recebe de novo. Amém? Quem reconhece, recebe de novo. Romanos 8:28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode ler comigo? Sabemos. Fala para quem está do seu lado. Saiba que todas as coisas cooperam para o seu bem. Por mais que nós não entendamos. Poxa, mas eu ainda não fui chamado. Poxa, mas ainda aquela vaga minha não saiu, aquele emprego meu não saiu, aquela porta não abriu, meu carro não chegou. Querido, Deus está te amadurecendo para você chegar preparado na hora certa. Porque se você chega com um pouquinho de imaturidade, você leva bomba. É melhor você esperar mais um pouquinho, passando pelo processo da forma certa, do que você, como diz um bom mineiro, passar o carro na frente dos bois e levar um pau lá na frente. Por isso que nós precisamos ter uma fé amadurecida. Deus não está atrasado, Deus está te preparando para a hora certa. Deus está caprichando para que o seu processo, ele pode até ser doloroso, mas ele será vitorioso. Amém? E você precisa entender isso. Então, nessa manhã, fala assim: a minha fé é maior que o meu medo. E a minha gratidão é mais alta que as minhas perguntas. É isso que nós precisamos entender. Que a nossa fé, ela precisa ser mais alta que os nossos medos, porque é uma fé amadurecida, uma fé grata. E a minha fé, a minha gratidão precisa ser mais alta que as minhas perguntas, porque eu não entendo e eu louvo, eu não compreendo e eu agradeço, eu estou passando por dores, mas falo: pai, o Senhor tem um propósito nisso, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Se eu amo a Deus, tudo está cooperando para o meu bem. E não é, querido, cristão imaturo, que você vai ter só dias bons de comercial de margarina na terra, não, querido. A palavra já foi clara. Os dias são maus. O mundo jaz o maligno. Vocês terão aflições. Vocês vão chorar, vocês vão sofrer, vocês vão penar. Mas fica tranquilo, tem de bom ânimo. Vocês não estão só. O problema é que se tudo isso acontecesse, a gente não tivesse a quem recorrer. Aí nós sucumbiríamos. Isso é a questão que o mundo passa. Não tem o que acontecer, não tem a quem recorrer. Por isso que todo dia tem suicídio, tem assassinato. É por isso, não tem a quem recorrer, não conhece a verdade. Porque a verdade, ela nos liberta, nos transforma, nos coloca em um novo lugar. E é isso que eu e você precisamos entender. Que eu e você precisamos ter uma fé amadurecida. Amém? Não importam as circunstâncias, eu continuo confiando no meu Deus. Amém? 2, o que eu e você podemos aprender com a gratidão? Salmos, capítulo 100, versículo 4. Coloca aí para mim. Entre pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Você pode ler comigo? Entrem. 2, a gratidão é o idioma do céu. Amém? O céu tem um idioma e ele se chama louvor, gratidão, ações de graças. Quando a palavra fala: entrem em meus átrios com louvores, entrem com palavras de júbilo na sua boca, entrem com gratidão no seu coração. Sabe por quê? A boca fala daquilo que o coração está cheio.
Se você tem falado coisas ruins, seu coração está cheio de coisas ruins. Mas se você tem falado coisas boas, fique tranquilo, seu coração está cheio de coisas boas. Quem agradece se conecta com o ambiente do trono. Amém? A ingratidão, ela fecha as portas. Mas a gratidão abre portas. Vai ser sempre o contrário. Sabe? Porque a gratidão, ela tem uma senha. A senha da presença de Deus. Eu louvo, eu adoro, e o Senhor, Ele se manifesta, e Ele vem. E o inimigo, ele não suporta esses ambientes gratos. Não, porque a gratidão, ela desarma o nosso orgulho. Quando eu e você estamos orgulhosos, a gente não está grato. Mas quando nós nos tornamos gratos, o nosso orgulho, ele vai se desfalecendo, vai caindo. E aí o que acontece? A murmuração para de exaltar o problema. E aí o que acontece? A gratidão exalta aquele que provê todas as coisas. As coisas são invertidas. Eu paro de engrandecer aquilo que tem me causado dor. E eu começo a agradecer aquele que provê todas as coisas e pode me livrar das dores. É isso que acontece. Por isso que lá em Salmo 136:1 fala: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O amor do Senhor dura para sempre, a misericórdia do Senhor dura para sempre, a benignidade do Senhor dura para sempre e a fidelidade do Senhor de geração em geração em geração. Gente, a maldição nos visita até a 4ª geração, mas a bênção até 1000 gerações. A bênção é através do louvor, é através da gratidão, é através de um coração quebrantado e humilde que nós recebemos. É como uma música. A adoração é a música. A gratidão é a letra. Eu canto, eu falo, eu expresso com a minha boca. Sabe? A adoração, ela é a melodia. Ai, que linda! E a gratidão é o conteúdo, aquilo que eu falo. Aquilo que exalta o nome de Jesus. Por isso, quem vive agradecendo, vive sintonizado com o céu. Quem vive agradecendo, vive sintonizado com o céu. Eu e você precisamos, hoje, desenvolver esse estilo de vida. E eu vou te falar, a gratidão não é um dia que eu agradeço. Não, é um estilo de vida que eu desenvolvo. E eu falo assim, a partir de hoje eu não serei mais essa pessoa. Eu me tornarei grato. Porque a gratidão é uma atitude profética. Como assim, pastor? Ela antecipa a vitória antes que ela aconteça. Eu agradeço por aquilo que ainda vai acontecer. Eu falo, Deus, muito obrigada por aquilo que vai acontecer, porque quando eu faço isso, aquele ambiente onde eu estou, ele se torna fértil para que os milagres aconteçam na minha vida. Ao contrário, é a murmuração. Quando eu murmuro, eu atraso as bênçãos do Senhor. Eu lembro quando eu era pequena, eu tinha um jogo que chamava o Jogo do Deserto. Pensa, olha o jogo que minha mãe me dava. Jogo do Deserto. Era um jogo bíblico. Era o jogo que eu tinha. E aí tinha as casinhas. Aí você volte 5 casas. Ah, murmurou? Volta. Era assim o jogo. Reclamou, murmurou, volta. E aí, o que esse jogo me ensinava? Quem murmura, quem reclama, morre no deserto. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Murmurou, reclamou, desobedeceu, fez bezerro de ouro, fez tudo ao contrário. Não entrou na terra prometida. Esse era o meu joguinho da infância. Pensa se eu não aprendi muito sobre Moisés, sobre terra prometida, sobre não murmurar. Por isso que gratidão sempre é semente do mais. Não tem como ser o menos, não, gente. Eu fui doutrinada desse jeito. Por isso que nos nossos lábios precisa ter louvor, porque se tiver ingratidão ou murmuração, a gente morre no deserto. Mas se nós estivermos passando pelo deserto, mesmo assim passando pela prova, como dizia o irmão Lázaro, dando glória a Deus, a gente alcança a vitória. Por mais difícil que seja, abrir a boca e dar um glória no momento de dor. Porque nesse momento ninguém quer dar glória a Deus, não, gente. A gente quer falar uma coisa que não dá para falar aqui. A gente quer falar aquilo que a nossa raiva, que a nossa dor, que o nosso emocional, que o nosso desespero está querendo gritar.
Mas se nós dominarmos a nossa carne, porque isso é um domínio próprio que a gente precisa desenvolver. E falar, Pai, controla o meu espírito, controla o meu sentimento, controla a minha dor, controla a minha carne. Eu consigo proferir palavras de bênção ao invés de derrota. Amém? Por isso, a gratidão é o idioma do céu. Quando eu falo, quando eu agradeço, quando eu louvo, há uma transformação na minha vida. Amém? 3. Lucas 17, 17, 18, diz assim, Jesus perguntou, não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Lê para o seu irmão assim, Jesus perguntou, não foram os 10? 3. A ingratidão interrompe o sobrenatural. Como assim, gente? Gente, a ingratidão é um esquecimento espiritual. Eu esqueci. Se a gratidão é a memória do coração, a ingratidão é a amnésia desse coração. Me faz esquecer. Ela não apaga o milagre, jamais. O milagre não é apagado. Mas ela pode impedir que o próximo milagre aconteça. É isso, não apaga, não, porque Deus já te entregou, é seu. Mas e o próximo? E o ciclo avançado? 10 foram curados, mas só um foi salvo. 10 curados. Jesus não queria somente curar aqueles leprosos, ele queria salvar todos os leprosos. Mas naquele processo, um voltou e agradeceu. E aquele que agradeceu foi salvo. Jesus não quer só te curar, querido, ele quer te salvar. Ele não quer só salvar você, ele quer salvar você e a sua casa, a sua família, a sua descendência. É isso. Só que a ingratidão interrompeu o sobrenatural na vida daqueles leprosos. Um falou assim, eu entendi, deixa eu voltar e agradecer. Aquele que voltou e agradeceu, continuou com o milagre. Porque o milagre não era só cura, o milagre era cura e salvação. Mas os 9 interromperam. Por isso que a ingratidão interrompe o sobrenatural. E uma salvação na vida de alguém não é algo natural, é algo sobrenatural. Amém? Os outros voltaram para a vida normal. E aquele outro voltou para a vida que o Senhor queria para ele. É totalmente diferente. Sabe? Quem esquece de agradecer, perde a chance de ver o que Deus faria depois. Já pensou nisso? Ah, se eu tivesse feito, como seria? Se eu tivesse feito isso, como eu estaria? Se eu tivesse feito diferente, poderia ser diferente. Pois é. A ingratidão, ela sempre vai criar distâncias. A ingratidão sempre vai criar abismos. A ingratidão sempre vai interromper relacionamentos. Ela vai impedir o crescimento. Ela vai bloquear o fluir de Deus nas nossas vidas. Mas a gratidão, ela faz ao contrário. Ela reconecta, ela libera, ela restaura, ela transforma. Sabe por quê? Salmo 50, 23 fala assim, quem me oferece sua gratidão, este me honra. Quem me oferece a sua gratidão, esse me honra. Toda vez que você agradece, o céu reconhece. Posso confiar um pouco mais nesse homem. Posso confiar um pouco mais nessa mulher. Porque Deus fala assim, eu não estou desperdiçando o meu favor sobre ele. Não. Eu estou derramando abundância em um coração grato. E onde o coração é grato, ele não fica só para ele. Ele consegue o quê? Transbordar, consegue sobejar, consegue derramar para as pessoas que estão ao meu lado. Por isso, a gratidão é uma chave que mantém o fluxo de Deus na sua vida e na minha vida constantes. Já viu um fluxo constante? Aquela água da torneira que você tenta fechar e aquela borrachinha está estragada e ela não fecha? Aquilo é um fluxo constante. Não consegue ser interrompido. Você pode rodar. Quem já rodou a torneira e ela estava estragada? Ela não fecha. Não fecha. É um fluxo que não para. Assim é o fluxo de Deus na minha vida e na sua vida quando nós somos gratos. É um fluxo constante que não para. Que não tem uma borracha de trava.
Ele é uma fonte inesgotável. Por isso a palavra de Deus fala, nosso Deus é uma fonte inesgotável. Amém? Levante suas mãos e fala assim comigo. Eu decido hoje ser o que volta. Eu decido hoje ser o que reconhece. E viverei de gratidão em gratidão, de glória em glória e de milagres em milagres. Amém? Glória a Deus. Se você ainda não desenvolveu esse estilo de vida, fala para quem está do seu lado assim, desenvolva hoje. Comece agora. Não deixa para dia 31 de dezembro você agradecer não, querido. Você pode ser grato hoje. Dia 31 e dia 1º, Dia Internacional da Gratidão, devia ser. Todo mundo agradecendo, fazendo um post lindo. Jesus, obrigada. Nananana, dia 1º, dia 2 já esqueceu tudo. Tem nada mais, dia 2. E aí? Agradeça todos os dias, porque se você agradecer todos os dias, você terá um fluxo contínuo de bênção de Deus e favor de Deus sobre você todos os dias. 4, e último, Filipenses 4, 6 a 7. Diz assim, não se preocupem com nada. Ele pegou os pães, ele pegou os peixes, ele agradeceu. Quem viu The Chosen aqui? Que lindo aquela cena, né? E de repente os cestos se encheram. Tudo depois de um agradecimento. Sabe, porque a gratidão é um gatilho para a multiplicação acontecer nas nossas vidas. Agradeça pelo pouco que você tem, meu irmão, que Deus vai te confiar o muito. Agradeça pelo pequeno emprego, agradeça pela pequena empresa, agradeça pelo primeiro cliente, agradeça pelo salário que talvez você ache pouco, agradeça porque o Senhor começa a confiar muito em você. Honre o hoje e o amanhã vai poder acontecer diante de você. Mas se você não honra o hoje, querido, amanhã você pode amanhecer morto. Você pode não abrir os olhos. Sabe por quê, querido? A gratidão é o solo onde Deus planta os seus maiores milagres. Você quer receber um milagre do céu? Seja grato. A murmuração, ela fecha o céu. A gratidão, ela abre. Sabe, quem vive agradecendo sempre vai viver crescendo. Porque ele sempre aprende. No dia mau e no dia bom. Colossenses 3,15 fala, sejam agradecidos. Quantas vezes Deus precisa falar para a gente ser grato? Porque ele sabia que a gente ia se esquecer. Ele precisaria nos lembrar na palavra dele. Ele fala, sejam gratos, agradeçam, entrem com louvores. Encha a sua boca de júbilo. Sabe? A gratidão, ela não só reconhece aquilo que Deus fez. A gratidão, ela autoriza a Deus fazer de novo. Ele fala assim, eu posso fazer de novo. Eu posso fazer novamente. E eu quero te perguntar algumas coisas para a gente encerrar nessa manhã. Você agradece mais do que reclama? Você já pensou nisso? Quem precisa ouvir um obrigado hoje, um obrigada vindo de você hoje? Quem precisa? Qual foi o último milagre que você celebrou publicamente? Você falou assim, Jesus, muito obrigada por isso que o Senhor fez na minha vida. E você contou, e você testemunhou. Pastor, eu não conto porque olho gordo. Meu filho, não tem isso não. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus fala, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Aos seus anjos dará ordem para vos guardar em todos os seus caminhos. Gente, não tem olho gordo, não tem macumba para crente não, querido. Se você não dá brecha, se você está andando bonitinho debaixo da graça do Senhor, não tem maldição que te chega na sua casa, não. A palavra de Deus é clara sobre isso. Tem esse seu sentimento aí com medo. É isso, não. Pode contar publicamente, porque quando eu conto, eu falo assim, Jesus fez. Eu sou igual aquela mulher samaritana. Saio de uma desgraça para uma graça. Saio de um lugar terrível para um lugar abençoado. Ela foi lá e contou. Contou tudo que Jesus fez na vida dela. Olha, eu não conheço aquele homem. Até o momento eu não conhecia. Mas eu quero te falar, ele mudou a minha história.
Olha, eu tinha um problema, mas hoje eu não tenho mais, porque Jesus fez na minha vida. É isso que você precisa fazer. Se Deus tirasse tudo que você agradeceu, o que te sobraria hoje? Se Jesus falasse assim, eu vou tirar tudo que Ele... O que te sobraria? Tudo que você não agradeceu, o que você teria hoje? E último, quanto a sua vida tem sido uma propaganda da bondade de Deus? O nosso devocional não chama Deus é bom à toa, não. É para você experimentar a bondade de Deus todos os dias e para você lembrar dessa bondade todos os dias. Amém? Fique de pé nessa manhã. Eu quero te lembrar que o Evangelho, ele é um retorno da gratidão. O Evangelho é aqueles que são chamados para voltar. É voltar à presença, voltar à essência, voltar à cruz. Sabe? Deus se agrada mais do retorno do grato do que da distância dos insatisfeitos. Deus se agrada mais disso. Salmo 116, 12. O que posso oferecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem me dado? O que eu e você podemos oferecer ao nosso Deus hoje? Sabe, querido, a gratidão é o som que reconhece aquilo que o céu fez. E o inferno, ele teme com isso. Ele teme, ele treme quando há uma gratidão no nosso coração. Sabe, o Evangelho, ele nos ensina, a partir da vida desses leprosos, que o verdadeiro milagre não é simplesmente eu ser curado. Não é, mas o verdadeiro milagre é o meu coração ser transformado pela gratidão. Amém? A fé que volta para agradecer é uma fé amadurecida, que permanece para crescer. Então hoje eu e você podemos mudar o nosso estilo de vida. Podemos desenvolver uma fé amadurecida. Podemos dar graças. E se Deus tirar tudo aquilo que nós não agradecemos, pode ficar tranquilo, nós vamos ficar com tudo, porque nós somos gratos por tudo. Somos gratos por todas as coisas, por todos os processos, por todos os nossos dias bons e maus. Porque em todo tempo Deus tem nos ensinado. Porque todas as coisas cooperam para o seu bem, para o meu bem. Então levante as suas mãos agora em sinal de rendição e agradeça ao seu Deus. Fala para Ele, Pai, eu quero ser aquele que volta. Eu não quero ser aquele que somente foi curado, eu quero ser aquele que foi salvo, aquele que foi liberto, aquele que encontrou um propósito, que encontrou um destino. Eu quero voltar hoje à essência da gratidão, à essência da adoração. Eu quero voltar à comunhão. Jesus, eu quero viver e contar publicamente os seus milagres, porque aquilo que o Senhor me prometeu, o Senhor é fiel para cumprir na minha vida. Jesus, você pode adorar o Senhor. A adoração é um sinal de gratidão. Então você levante as suas mãos e adore a Ele nessa hora. E fale aquilo que está dentro do seu coração. Aleluia. Obrigada. Levante suas mãos e fale com o Senhor. Fala, Deus, muito obrigada, Jesus. Abra esse portal do céu sobre você hoje. Cante com o seu pulmão bem cheio, porque você tem ar para cantar aí. Você não está numa cama de hospital não, meu irmão. Você está aqui na casa do Senhor cantando. Você tem voz.